Tá, compartilhou. Tá. Você quer que eu dou play, ou Márcio? Não, não. Só ver o conteúdo. Vamos na Certo. aula um. Módulo um. Aula 1. Ele começa o módulo um falando do choque na realidade, né? Você não está no controle. E aí o módulo um ele fala dessa questão da dificuldade de ser quem gostaríamos de ser. Tem algum PDF, alguma coisa nesse aí ou é só uma apresentação? Tem. 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 Tem os exercícios da aula 1. Dá para abrir esse exercício aí? Dá sim. Vamos ver. Só me digam se vocês estão vendo aí a minha Tá tela. abrindo. Sim, Stephanie. Então o vídeo ele pede aí responder essa pergunta, né? Então com base no vídeo, por que é tão difícil nós mudarmos o nosso comportamento? Então o que vocês acham? Por que é difícil nós mudarmos o nosso comportamento? Por que a gente fala isso? Por que a gente aposta nisso, né? Muitas pessoas falam o contrário. Não, né? Vem aqui, você vai mudar. Faça meu vídeo, meu super curso Express e mude sua vida totalmente. Faça esse curso e fique rico de dia para noite. Não é isso? Você vai ter tudo, vocês vão achar tudo que é coisa aí, né? O coaching é o negócio. É. E por que a gente fala isso? É tão difícil mudar o comportamento. Fala aí, Ellen. Quem quiser fazer, como a tela está aberta, se quiser depois levantar a mãozinha aqui, a mãozinha está nas reações, tá? Reações, aí você levanta a mão. Mas eu vi a Ellen com a mão levantada aí. Fala aí, Ellen. Sim, eu coloquei aqui que é porque muitas pessoas pensam que basta desejar algo para mudar, né? Só que não é assim que funciona. Você até falou lá no começo do vídeo que as pessoas acham que o pensamento positivo pode fazer as mudanças que a gente precisa. E cerca de 1 a 3% só das pessoas conseguem realmente fazer isso. É importante ter um pensamento positivo, mas na verdade o conhecimento ele precisa estar em movimento, né? E ele tem que estar ligado com a ação e com o resultado, senão não vai acontecer. Obrigado. Isso aí. Só pensar positivo não adianta. Alguém mais quer colaborar? Obrigado, Ellen. Tem mais uma mão levantada aí que eu não estou vendo aqui. Não estou sendo. Eu, Amanda. Fala aí, Amanda. Bom, primeiro porque dependendo do perfil da pessoa, né, é difícil de se colocar na posição de aprendiz. E segundo, por conta do ego, enfim. E segundo, para mim, né, por conta do comodismo, né? Sair da zona de conforto, né? Mudar o comportamento envolve sair da sua zona de conforto. E isso aí é complicado. Uhum. Obrigado. Desconfortável, né? É desconfortável isso. Obrigado. Não há conforto na zona do conforto, né? Tá bom. Mais alguém quer comentar aí? Quiser levantar a reação, eu vou ver. Se não tiver acabado de levantar, tu pode falar. Obrigado, Amanda. Porque é tão difícil mudar o nosso comportamento. Tem algumas pérolas aqui, ó. Só pensar positivo não adianta. Né? O nosso ego atrapalha. Mais alguém? Deu certo até agora sim, por que é que eu vou fazer diferente? Uhum. Eu tenho, nós temos a tendência a nos aproximarmos do prazer e nos afastarmos da dor, e a mudança exige que a gente se aproxime da dor. Sim. Obrigado também. Mais alguém comentar? Fiz sempre assim.
Olha só, pessoal, o que o seu pai falou agora, né? Não sei se vocês têm uma mão levantada, tá? Se tiver, pode falar. Mas, ó, nós falamos que assim, ó, alta performance você tem que aprender uma coisa nova todo dia. Nem vou colocar aqui o aplicar, e nem vou colocar o transmitir para outra pessoa. Imagina só, né? Ah, sempre fiz assim. Então, imagina uma pessoa com essa cabeça. Ah, sempre fiz assim. Imagina quanto que essa pessoa está desperdiçando se ela teria que aprender uma coisa nova todo dia. Se aprender uma coisa nova todo dia, você vai, por exemplo, vai aprender 365 coisas no ano. Imagina só. Ah, e não cabe no meu cérebro. Claro que cabe no seu cérebro. Não cabe no seu cérebro porque você não está fazendo, né? Se começar a fazer. Imagina que pessoa interessante você vai ser. Olha só. Tem como fosse uma pirâmide, né? Da alta performance. E é interessante eu comecei a brincar com vocês no começo falando nós estamos na corrida, né? E realmente nós estamos numa corrida, todo mundo está numa corrida, né? A corrida é a corrida da nossa vida, né? Já dizia o apóstolo Paulo, né? Então é exatamente essa ilustração muito boa, né? Você imaginar que nós estamos correndo, estamos correndo. Então, estamos correndo, existem competidores ali, existem pessoas do lado, você precisa performar e você precisa cruzar uma linha de chegada. Então, quem está na frente, quem está puxando o barco, né? Então você tem que, né? Essa é a grande da lance da competição, você performar conforme o outro que está performando bem. Não é competir com o outro que tá lá na frente, mas é você performar como o outro que está lá na frente. Por quê? No pódio, né? Você vê, não tem lugar para todo mundo. Né? Quando você está passando na corrida, você vai ter lá primeiro, segundo, terceiro. Não é isso? Temos Olimpíadas agora. Sempre é assim. Não tem como colocar, tem 20 competidores, coloca os 20 lá em cima. Não tem como. Então nunca vai ter todo mundo lá. Nunca vai ter todo mundo lá. Por quê? Poucas pessoas querem fazer esse desafio de mudar os comportamentos, né, para não ficar só pensando positivo que pode ser, né, que vai dar certo. Então, essa é a primeira coisa. Quem está no top, quem está no topo, são sempre poucos. E vai ser sempre assim. Né? Então, qual que é o grande lance? Eu quero correr, 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 para estar junto com os caras ali que está no topo. Que ali sempre vai ser a minoria. Mas só depende de você. Seria bom que todo mundo ficasse. A maioria das pessoas, elas estão nas duas últimas topos da pirâmide. A parte mais baixa da pirâmide é a parte das pessoas que têm ilusão. Elas vivem na ilusão. Aquela coisa do começo do ano, né? Ai, esse ano vai ser bom. Feliz ano novo, né? Vai pular ondinha lá no mar, né? Aí faz o despacho lá para ir manjar, né? Agora estou abençoado, né? Ai, meu Deus, né? Fiquem se iludindo, achando que as coisas vão vir de fora. E nada acontece, são pessoas iludidas. Ah, eu tenho minha fé, está respeitando minha fé. Não, estou falando que fé é importante, mas você precisa, né, ação. É isso que vai fazer a mudança. Então, não estou tirando sarro de ninguém que tem, né, compartilha, né, dessa fé. O que eu estou dizendo é que a maioria das pessoas, elas têm esse comportamento e elas acabam não fazendo nada. E é um fato. Então, reclama, né, e não e acha que sabe, reclama, acha que sabe e vive na ilusão que o dia vai ser melhor, que amanhã vai ser melhor e nada faz novo, né? Ele colocou isso como coleção do antes do positivo. Segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que ela tem, né, uma certa ação, ela é um pouco ativa, só que aí ela se pega nas desculpas. Qual vai ser as desculpas? As dificuldades. Então é o tempo, não dá para fazer, é aquilo tal, e isso tudo vai ser desculpa, né? Então, aí eu sempre falo, a pessoa tem que escolher, a minha prioridade é essa daqui.
Então, para de dar desculpa e fala o motivo, né? Mas as pessoas começam e aí se vai para desculpa e não avança. Terceira parte da pirâmide, que é quase no topo, olha que interessante, são os medíocres. As pessoas falam, não, medíocre é que tá na média. Quem tá na média assim tá razoável hoje em dia. Né? Porque tá entre os dois do topo ali, entre o do topo e os dois da base, ele tá aqui, ó. Então são pessoas que têm uma boa performance até, né? Eles têm algum resultado, mas eles não chegaram no topo, lá no topo. E esse é o desafio, a gente correr atrás dos caras que estão no topo. Para a gente estar nos caras que estão no topo, se a grande competição é com nós mesmos, nós temos que ser grandes negociadores. Alguma de vocês falou sobre o ego, acho que foi a Amanda, né? Acho que foi isso, né? Acho que foi a Amanda que falou do ego. Então, assim, Isso. obrigado. Então, assim, o que é o ego? Você pega na palavra negociação, tem um ego lá na frente, no meio, tá vendo? Tem um ego ali. Então, negociação é você deixar o ego de lado. Então, você tem que, porque o ego existe, tá lá, não vai ter como apagar o ego, né? E muitas coisas o ego tem que estar bom em algum momento, você tem que colocar o ego ali mesmo para poder fazer o negócio. Agora, quando você começa a negociar com você mesmo, esses novos comportamentos que você vai ter que dar, você começa, de fato, não usar essa frase que, né, o Sampaio comentou que é muito comum, né? Ah, eu já sempre fiz assim. Então, esse é o lance da negociação, né? Então, a gente tem que ser muitos bons negociadores, de fato mesmo, para passar por esse negócio do comportamento, né? Então, o que precisa deixar, né, de fazer para ser a pessoa que nós desejamos ser é deixar o ego do lado. E o que precisa fazer? Boa negociação. Como nós vamos negociar isso com a gente? Porque são comportamentos que nos dão muitas vezes conforto. Não importa o que você faça, sempre vai ter uma intenção positiva. Né? Então, aquilo ali. E qual que é o grande lance da mudança? O grande lance da mudança é quando a gente começa a fazer outras coisas novas, vai ter a crise da abstinência. Nós vamos ter crise de abstinência. Ou seja, a gente vai sentir falta daquele comportamento. E como que é fácil a gente cair de novo no mesmo erro? É muito fácil. Principalmente porque pessoas que estão perto de você, inclusive, vão querer te jogar de novo, né? Por aquele mesmo comportamento. E por isso que é difícil. Quando você está mudando o comportamento, você vai passar por o deserto, que eu sempre falo. Quando você passa por o deserto, ninguém quer no deserto com você. Você chamar a pessoa, a não ser que o deserto é Dubai, né? Vamos para Dubai, todo mundo vai querer, mas o deserto mesmo assim, ninguém quer ir. Então, quando você for falar a pessoa assim, olha, vamos, né, fazer isso daqui, a pessoa quer resultado, mas pro deserto ninguém quer passar. Então, por quê? Vai estar sozinho. Vai ter um momento dessa mudança, vai sentir sozinho. As pessoas não vão te entender mais, as pessoas não vão estar, né, te ouvindo, vai ter um monte de coisa acontecendo. Então imagina você começar a fazer lembra que a frase que eu falei lá, né? Você tem que começar a odiar coisas que as pessoas amam e amar coisas que as pessoas odeiam. As pessoas amam não mudar. Amam fazer sempre as mesmas coisas. E aí que você fala, puxa, se eu estou fazendo sempre as mesmas coisas, tem um problema comigo. Porque eu não estou prosperando. Isso é prosperidade. As pessoas acham que a prosperidade, né, é você ter dinheiro, você ter bens, pode, né, ser um reflexo de alguma prosperidade que vai te gerar alguns frutos. Que um desses frutos pode ser essas coisas. Mas isso não é prosperidade. Ah, eu ganho 50 mil reais por mês. Quanto tempo? 10 anos. Você não está prosperando mais. Parou de prosperar. Ah, eu faço isso aqui há 10 anos.
Então você não está prosperando. Né? Agora, se você está crescendo naquilo que está fazendo, ou acrescentando coisas daquilo que está fazendo, aí você começa a prosperar. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, ele está... Olha só, esse exemplo dos 50 mil reais por mês, e aí ele faz uma mudança e começa a ganhar 0 reais por mês. O que acontece? A priori, parece que a pessoa não está prosperando. Mas se ele fez a mudança, ele está prosperando. Está crescendo para baixo. Né? A prioridade também pode ser para baixo. Então ele cresce para baixo para depois crescer. E nesse crescer para baixo é que é o grande problema. Porque ele vai estar sozinho, vai ser criticado, vai estar um monte de coisa, vai dar errado. E aí a pessoa, né, vai achar que ele fez besteira. Só que tem que dar tempo para poder dar outra volta no negócio. Isso dá medo. Por isso que é difícil mudar. Por isso que é muito difícil mudar. E mais algumas coisas mais, né? Crítica, necessidade de aprovação, né? Então, o que as pessoas vão falar de você? Você tem que ser tolerante, né? Porque você não pode, no processo dessa mudança, por exemplo, deixar pessoas para trás, que são essenciais na sua vida, ou seu marido ou sua esposa. Não pode deixar. Tem que se negociar com uma pessoa. Ou tem que, quando você... Uma vez as pessoas falam assim, mas meu marido me atrapalha, ou minha esposa me atrapalha. Caminha pelos dois. Esse é o desafio do comportamento. Porque um momento lá na frente a pessoa vai querer andar junto com você. Porque ela vai ver o seu resultado. Tem que ter coragem. Né? Então, assim, eu vejo muitas vezes pessoas entrando por exemplo, em treinamentos comportamentais. Seu pai deve ter visto isso já também já. Muitas vezes, a pessoa separa. A primeira coisa que ela faz, ela quer tirar da frente as pessoas do lado dela. Não, ele não foi junto comigo, então separou. Então por quê? Mas isso é um grande erro. Porque esse é o grande barato. É você fazer a pessoa junto com você. Sem falar. Só fazendo. Vamos avançar no outro slide, Estevam. Alguém quer comentar um pouco desse slide para a gente finalizar com a minha fala? Ou não? Quer contribuir com alguma coisa? Ô, Márcio, eu acredito que é exatamente isso. Eu me identifico exatamente nesse ponto aí do deserto. Porque você está sozinho nessa situação, você está crescendo para baixo, porque você está investindo tempo, tempo de estudo, tempo de agir, mas você está crescendo para baixo. Está crescendo para baixo. E aí você está num deserto. Né? Você já não fala mais com algumas pessoas, às vezes dá até tristeza, mas é por algo maior. Então, eu acho que é justamente isso, né? Não desistir, sempre lembrar daquele objetivo que está ali na tua frente, que é muito maior do que o momento do deserto, né? Isso. Não tem como você avançar e carregar todo mundo, infelizmente. As pessoas vão ficar para trás mesmo. Agora, tem uma coisa interessante, vocês querem mudar o comportamento, coloca um desafio para vocês. Obrigado, viu, Luciano? Coloca um desafio para vocês. Desagrada algumas pessoas. Vou repetir. Desagrada algumas pessoas. Se você no caminho que você estiver mudando, você não desagradar algumas pessoas, não decepcionar, você mais pesado aí, decepcione as pessoas. Se você não decepcionar as pessoas, você não está mudando o seu comportamento. E volto a reforçar, pode ser que você vai decepcionar seu marido, decepcionar sua esposa, continua junto. E você mudou para melhor. Não, gostava tanto de você daquele jeito. Espera um pouquinho para você ver a nova versão que vai vir aí. Vai ser melhor, fica tranquilo. Vai ser melhor para mim e para você. Agora, algumas pessoas você vai ter que vai decepcionar mesmo a pessoa. Eu acho que nos últimos 2 anos, vamos colocar na pandemia, né?
Eu acho que nos últimos 2 anos foi o ano que eu mais decepcionei pessoas na minha vida. Nos últimos 2 anos. Eu mudei bastante nos últimos 2 anos. Essa é a balança. Você vai arrumar treta, as pessoas vão brigar com você. E é tudo com a pessoa, não é nada seu. É como. Você tá mudando, as pessoas vão brigar com você. Quem não vai brigar com você? Quem tá mudando junto. Quem tá mudando não briga com ninguém. Porque quem tá mudando tá comprometido com a sua vida. Quem tá mudando tá tomando conta da vida dele. Não tem tempo para tomar conta da vida de ninguém. Então ele não vai nem perceber, ele não vai nem brigar com você. Ele tá preocupado com a mudança dele. Então, assim, decepcione as pessoas. E aí você vai ver que você está mudando. Louco, né? É trabalhar o consenso. No Kung Fu a gente fala isso. Trabalhar, né? Vai contra o consenso. E porque a gente fala assim, eu vou mudar o comportamento para ser uma pessoa melhor para mim e para as outras pessoas. É verdade. Só que antes de você fazer isso, você vai desagradar as pessoas. Porque as pessoas não gostam da mudança. Então, quando ela não gosta delas, não gosta de mudar. Quando elas veem você mudando, elas vão falar o quê? Vai, que legal, muda mesmo. Não! Percebe? Não tem lógica isso. Por isso que as pessoas não vão brigar com você. Mas como a Luciana colocou, é uma boa causa. Você sabe que é uma boa causa. Você sabe que é uma versão boa. E muitas vezes as pessoas depois elas vão até te agradecer. É louco isso aí. Mas é assim que funciona. Tem coisa que só fala na mentoria, porque se falar fora, o pessoal bate em você. Vamos pro próximo slide lá. Peter Drucker falava essa frase que é muito interessante, né? Nós gostamos muito de tempo ensinando líderes a aprender o que fazer e não gostamos de tempo suficiente para ajudar líderes a descobrir o que parar de fazer. É isso aí que nós estamos falando. Tu sabia das coisas. Vamos avançar? Obrigado. Aí tem o exercício lá, né? Se imaginar. Então imagina assim, ó, né? 10 anos. Conquista, qual é o propósito de fazer isso, né? Então, são perguntas. A gente não está entrando muito em aula de propósito nem nada, mas quando a gente fala de propósito, pensa no porquê, né? Pensa no significado daquilo, né? Então, qual o significado, né, de estar fazendo isso aqui? Por que eu estou fazendo isso? Essa é a pergunta que tem que responder. Se tem a resposta, está ótimo, né? Você sabe que estará feliz durante a jornada, né? Então, por quê? A felicidade. Se você só tem um propósito, não tem felicidade, você é um mártir, né? Você está indo para o sacrifício. E é muito pesado isso. Se você está indo só por felicidade, também não vai sustentar por muito tempo. Não é autossustentável isso. Né? Lembra do exemplo? Depois está indo para o 9º cruzeiro, já não é mais aquele navio, parece que nem é mais tão gostoso como no primeiro. Então esse é o grande lance, é propósito e felicidade. Então tem que fazer tudo que tem que fazer, a gente tem que andar junto esse negócio. Por isso que o grande lance da gente fazer as coisas. Mas eu tenho que durante a jornada você fazer isso durante a jornada. Só que existe uma coisa chamada pausas. Pausas. Então, quando você vou dar um número para vocês, impressionante isso. Começa a contabilizar os benefícios da mudança comportamental. Então, por exemplo, vamos falar de um comportamento que pode se colocar na escala do hábito. Você sabe que a gente muda isso, hábito por comportamento. Digamos que você ficou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado sem comer doce. Se você está querendo parar de comer doce. Vamos colocar em hábito, nem estou falando comportamento, mas ele serve também para isso. Coma um pouquinho de doce no domingo. Se você não tiver nenhum problema assim de diabetes,
né? Nada um problema assim, é uma coisa que está fazendo para sua performance só. Come um pouquinho de doce pro domingo. Dá uma relaxada no domingo. Eu estou querendo dizer, começa a contabilizar aquele comportamento, o que está te trazendo de bom. E aí você vai contabilizar, ó, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Quando você contabilizar 6, você dá uma relaxada. Para senão você vai começar a ficar meio pirado nesse negócio aí. Então, relaxa, né? Não pensa muito mais nele. Por isso a gente trabalha 2 comportamentos, não trabalha muitos, para você poder monitorar, né? Então, é mais fácil e dá trabalho você monitorar. Nós estamos fazendo o módulo 2 já de alguém ajudar você a monitorar, porque é tão difícil, agora tem que ter um aliado. Mas para você ter um aliado, né, você depois que vai te ajudar, um parceirão na jornada, você tem que fazer sozinho. Porque se você está no módulo 2, né, mas eu estou só adiantando aqui para o módulo 1, por isso é importante fazer a tarefa. Porque olha só, quem está no topo, eu falei do topo lá, né? Quem está no topo, se você for pegar o Everest, Monte Everest, o Monte Everest subir naquele lá em cima do topo, lá são poucas pessoas que conseguem subir lá, né? Sabia que para você ir para o Monte Everest, você tem 25% de chance de morrer? Sabia disso? Tem um que é o K2, 45% de chance de morrer, parece. Quer subir no K2 ou não? Quem não morre, se você fizeram uma pesquisa com quem subiu no Monte Everest, não conseguiram fazer a pesquisa com quem não subiu, quem ficou no caminho, por ordem, lógica, né? Não conseguiram conversar com eles, porque eles morreram, então não tinha como conversar. Mas conversaram com quem subiu, quem conseguiu chegar, né, vivo no topo do Monte Everest e no K2. E eles falaram o quê? As tarefas. Eu segui as tarefas. Ou seja, eu cumpri ordem, eu cumpri o que foi falado para eu fazer. Arrisca. Aí eu tive esse resultado. Quem não cumpriu as regras morreu. Se você não faz as tarefas, não vai ter o comportamento. Não vai conseguir. Vai ficar no caminho. Não tem jeito. Então, durante a trajetória, né, você vai estar cansado. Aí lá no 2 eu falo, pega alguém para te ajudar. Agora. Mas se você não fez sozinho, você vai atrapalhar a outra pessoa. Ou você não é digno de pedir que alguém te ajude. Porque você está sendo carregado. E aí é complicado. Porque a pessoa você vai ser um estupro para a pessoa. Então, pague alguém, peça para alguém te ajudar quando você está fazendo a sua parte. O carro está correndo, agora eu peço ajuda. Abraço, Sampaio. É lá no K2, eu acho que no Everest, né, tem os Sherpas. Os Sherpas são aqueles que sobem regularmente e levam os alpinistas. Eu acho que é lá. São os coaches dos alpinistas. Então, eles aqui ajudam, auxiliam. Quem só quer subir sozinho vai correr o risco sozinho. Sim. Então, os Sherpas são os coaches desse alpinista lá, os caras que entendem, que fazem eles seguirem as regras, como você disse, as tarefas, cumprem. São especialistas que levam eles a dizer, cara, ó, por aqui. Exato. Muito bom. Obrigado. Márcio, Oi. tenho uma dúvida. Entre você pedir ajuda, quanto tempo que você já teria que estar praticando esse novo hábito? Existe esse tempo? O curso ele tá acompanhando isso, né? Se você começar a fazer ele, você vai começar a perceber assim, algumas semanas ou alguns dias, a gente percebe o seguinte, ó, depois de 15 dias fazendo alguma coisa, você cansa, Ah, tá. tá? Então, depois de 15 dias, é interessante já começar a pedir para alguém te ajudar. Então, se você começar a fazer, né, toda semana isso, então se você fazer o curso, então eu pego uma semana aqui, uma semana aqui, uma semana aqui, uma semana aqui, vai fazendo. A tendência em 15 dias você vai falhar bastante, né, para fazer algumas coisas, mas você pode continuar caminhando.
Mas quando for assim, há um mês e pouco, praticamente você já vai estar no meio do caminho. É hora de você ter alguém para trabalhar com você. Então, teoricamente, está falando de 45 dias para pedir ajuda. É isso? Estou entendendo certo? Não tem uma coisa lógica assim, né? Por exemplo, tem pessoas que começam a fazer logo de cara com alguém, não dura 15 dias, porque ele não aqueceu. Então ele para de fazer. Então, quando ele começa a fazer sozinho, ele vai ganhando musculatura, ele vai treinando, e aí ele vai, quando tiver na hora dele começar a cair, pode ser, né, 45 dias eu acho muito, acho que vai acontecer antes. Então, eu acho que no primeiro mês, assim, você começa a ter umas derrapadas já. Agora, se tiver muito assim, legal, turbinado, pode ser que dure 2 meses até, 3 meses, mas depois você começa a dar uma caída. Tá. Varia muito de pessoa Obrigada. para pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que são treinadas já para isso, né? Pessoas são treinadas. Então, quando você é treinado, já fez algumas coisas, assim, vai ser mais fácil. Quem nunca fez, vai cair mais rápido. Quanto mais treino você tiver, menos sangue você vai derramar. É assim é na guerra, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. No curso a gente trabalha com metas possíveis, né? Vamos pensar assim. Vou fazer Marte. atividade física, vou fazer atividade física 2 vezes na semana. E aí, é, às vezes a pessoa quer fazer atividade física, ela nunca fez nem 2 vezes na semana e ela quer fazer atividade física todo dia, porque tem que fazer atividade física todo dia, né? E aí entra até essa questão, né? Vai desanimar mais cedo, talvez. Eu não sei, a questão, a mesma coisa do acordar cedo, né? O mestre da nossa mentoria fala isso, né? Vou acordar 5 horas da manhã. Nunca acordou às 5, vai acordar agora? Será que não é melhor acordar às 6h30 do que acordar às 5 e ir gradativamente para chegar nos 5 horas da manhã? Uhum. Faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido, sim. É, o grande, o grande lance é assim, Luciano. Se você surrar o seu corpo, fazer ele assim, fazer dele seu escravo, você pode fazer isso muito mais rápido. Essa graduação assim de eu vou aos pouquinhos, vou aos pouquinhos, você está sendo complacente com o seu corpo. Está sendo dar carinho pro corpo. E o corpo precisa de tapa na orelha, não precisa de carinho. Ele é muito folgado. Nosso corpo é folgado. Então, assim, ele quer descanso, ele quer essa coisinha devagarzinho, ele quer não sei o que e tal, entendeu? Agora, assim, por exemplo, uma atividade que requer esforço físico é diferente, percebe? São coisas diferentes, por exemplo, o lance de você acordar cedo com o lance de você fazer uma atividade física. Que existem outras coisas, né? Existe alimentação adequada, existe uma preparação física, existe alguém para te observar, porque senão você pode dar uma distensão no seu músculo, né? Tem que ter uma orientação. São coisas que você está exigindo, né, do seu corpo, é uma preparação para ele poder engrenar. Então, dependendo muito assim, o que você está querendo fazer, qual que é a atividade em questão, aí você vai poder dar uma olhada. Por exemplo, alimentação, né? Vou parar tudo agora de comer. Quem trabalha com já sabe que isso não funciona muito certo. Porque você precisa pegar, né? Vai diminuindo aqui, diminuindo aqui. Agora, existe uma coisa que tem que ser radical. Às vezes eu tenho uma doença, então tem que cortar tudo ali mesmo, né? Então varia muito de momento mesmo das coisas. Agora, no lance de quando ele é coisas que depende assim de mudança, que não precisa nada de uma coisa assim que vai ter uma coisa drástica no seu corpo, a mudança é melhor, rápido. Então, por exemplo, falando de comportamento, eu sempre grito com a pessoa, grito com o meu subordinado, né? Então, o que você tem que fazer? Para logo, para já.
Né? Não tem como você falar assim, ah, ó, pessoal, vou trabalhar aqui, ó, eu tô dando 15 gritos por dia. Então, assim, no primeiro mês eu vou dar 10, no segundo eu vou dar... Não vai funcionar, entendeu? Tem que parar agora e vamos fazer esse negócio dar certo. Então depende muito do que está inserido. O Sampaio tem a mão levantada, quer falar alguma coisa? Foi, Coisa de Márcio, baixar. esqueci de baixar, esqueci de Tá. baixar. Não tá cansado não, porque a mão tá um tempo levantada? Exatamente. Você vê que o virtual tem essas vantagens, né? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, eu decidi mais atrapalhado, Luciano. Mas tem que fazer essa analogia, tá? Obrigada, Márcio. É. Eu, por exemplo, assim, todo dia eu quero desistir de um monte de coisa. Que nem hoje eu fiquei o dia inteiro assim. Acho que eu vou mudar aquela aula de hoje, à noite, para a semana que vem. Aí começa a vir um monte de coisa no seu cérebro, entendeu? Ou fiquei o dia inteiro fora, reunião. Acho que o pessoal também nem tá fazendo curso. O pessoal não tá nem aí pra esse negócio aí. Porque o pessoal não merece eu parar, né, uma noite para falar com eles, não. Semana que vem eu faço. Ah, acho que ninguém nem lê o livro. Acho que eles não estão muito interessados, não. Sempre meu cérebro querendo fazer o quê? Colocar meu corpo no estado. Tudo desculpa, percebe? Tudo desculpa. Nada real. Você, ó, um monte de gente aqui conversando. Então, assim, tudo desculpa. Você vai colocar gente toda hora em coisas. Então, vou acordar às 5 horas da manhã. Ai. Ó, 5 horas da manhã ele tem muitas coisas, tem um emblema muito forte mesmo. A melhor hora do sono é das 5 às 7. Imagina só. Quando você está sacrificando, né? É um sacrifício. Então vamos lá, ó. Então quem é e como serão seus aliados, né? Então já começa a pensar quem são as pessoas que de fato, né, você quer do lado, que vai fazer você chegar onde você quer e tudo mais. É só pensamento, é um ensaio mental. O que eu fiz, né, para criar esse eu que me tornei, né? Puxa, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer. É só. Você tá só ali, ó, na ilusão, percebe? Você tá na fase mais baixa da pirâmide, ó. Você tá falando de aquecimento, ó, eu tô colocando você lá embaixo ali, ó. Só na ilusão. E aí pode ter reclamação, pode vir alguma coisa assim, eu acho que vai dar certo. Acho que você tá só nessa fase. Então você tem que, pum, rapidinho ir pro topo. Vamos pro próximo? Tem mais slide aí ou não? Acabou? Dessa aula sim, Márcio. Aula um só, né? Gente do céu. Só aula 1. Tô achando que eu tô já em todo mundo. Olha só, vamos passar rapidinho então, só pra gente fechar os outros, só pra pessoal ter uma ideia do que, pra gente lembrar o que tem. Mas olha só numa aula, que a gente, tanta coisa que, que deu pra gente tirar, né? Aí o módulo 2 vai ter as crenças limitantes, também tem as perguntas também aí, né? Tem duas? Tem. Abre aí, vou ver. Roda da vida, né? 12 áreas. Qualidade de vida, pessoal, profissional, relacionamento. Então olha só que interessante, né? Depois é interessante mudar esse equilíbrio emocional para inteligência emocional. Tá? Esse equilíbrio emocional é furado isso aí. A inteligência emocional faz sentido. Aí a gente coloca esse olhar aqui, as 12 áreas da vida, né? 12 áreas da vida que a gente precisa prosperar. Então, se você está parado aí, ó, há mais de um ano até tudo bem, vou tirar o negócio. Agora fica 3 anos, 4 anos, 5 anos, tá falando a mesma coisa aqui, ó, você não está prosperando, percebe? Isso é que é interessante. 10 anos, ferrou. Fazendo, hein? Então, assim, tem que turbinar esse negócio aí. Eu falo de ciclos de 10. A vida do ser humano, ela é composta em 10 anos. Cada 10 anos tem que fazer um balanço. 10 anos.
Pá, 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 pá. E você começou a se preparar para a sua vida depois dos 10 anos de idade. 10 anos de idade, 10 a 12 anos, você começou a ter consciência de quem é você, o que você está fazendo aqui, né? Você está estudando ainda. Aí depois, assim, você vê. Ali já começa uma preparação da sua vida já. 10 anos fora da vida. 10 anos você não faz nada. Você está criança, só brincando, fazendo outras coisas lá. Mas depois dos 10 aos 20, já começa a contar a primeira rodada da vida sua. Quem não rodou muito durante 10 anos, né? Lascou. Ou seja, com 20 anos já tem que dar um pulo. Pá! Aí do 20 ao 30 outro pulo. Pá! 20 ao 40 outro pulo. Pá! Do 40 ao 50 outro pulo. Pá! No máximo 10 anos sua vida tem que mudar totalmente. Totalmente. Vamos pro próximo lá. Então as 12 horas da vida é para você mexer nela todo dia. Com base no vídeo, responda por que é tão difícil mudar esse novo? Tá repetindo? Desafio. Pode depois tirar aquele lá, viu? Esse daí só. Com base no vídeo nas áreas da roda da vida, faça escolhas 2 áreas da roda que mais você precisa melhorar, né? Aí escolhe qual comportamento você precisa ter para cada um dessas áreas prosperarem. Aí vai todas, tá? Olha, você vai pegar, escolher 2 áreas da roda que mais precisa melhorar e qual comportamento você precisa ter para que cada uma dessas áreas prosperem. Vai lá, Sampaio. Boa noite, deu dando tchau. Vai pro próximo? O que você fez até hoje para ter esse comportamento desejado? O que você está determinado a fazer para desenvolver esse comportamento? Escreva o nome de sua nova crença. Dê um nome para ela. Estamos falando de crenças, né? Então, por que dar um nome? Por que dar um nome na crença? Alguém levantou o braço? O Sampaio colocou. O Sampaio colocou, né? Criar um avatar. Quando você cria um avatar, seu cérebro faz ligação. Então, lembra quando você era criança, sua mãe estragou sua vida, né? Seu pai, com o homem do saco, né? Então você via alguém na rua estranho, o homem do saco vai te pegar. Então essas coisas, esses nomes, né, que as pessoas dão, assim, dá um negócio no cérebro da gente. Então você tem que colocar, um estabelecimento de crenças. Então dê nome para essa nova crença positiva, né? Porque o que você não fez até hoje, esse comportamento já porque você acredita em alguma coisa. Algumas coisas acredita que faz com que você trava. Então o que você faz? Cria uma crença poderosa e aí você faz, né, esse negócio dar certo. Eu estava vendo, por exemplo, um estudo do Ayrton Senna. Sabe que o Ayrton Senna ele corre muito na chuva, corria muito na chuva, né? O Ayrton Senna. E parece que ele teve uma vez que ele começou a correr e ele ficou com muito medo, começou a chover, ficou com muito medo. E ele corria bem, mas começou a chover com muito medo. E por mais que os outros corredores não tinham medo também da chuva, ou tinham respeito pela chuva, não era como ele, tão ridículo que ele ficou naquela situação. E ele falou que foi tiração de sarro que ele teve. Tanto tiração de sarro que ele teve, tiraram sarro dele, que ele chegou e falou assim: nunca mais vão rir da minha cara na chuva e eu vou ser o melhor cara da chuva. Então quando começava a chover, ao invés dele ficar descansando, ele ia fazer o quê? Ia treinar na chuva. Então quando ele começa a falar assim: eu vou ser o rei da chuva. Ele coloca na cabeça: vou ser o rei da chuva, rei da chuva, rei da chuva. Isso é o nome de uma crença. O rei da chuva, eu sou o rei da chuva. Então dê um nome para sua crença, né? Dê um nome para ela. E aí você vai, né, trabalhar com ela, vai ser amiga dela. Você só tem intimidade. Ixi, você só tem intimidade com a luz. Você só tem intimidade
com quem você chama por nome, tá? Então você tem que ter intimidade com a sua crença. A crença sua tem relação com o seu propósito. Então você só pode, né, ter um propósito grande, né, uma conquista boa, um comportamento bom, quando você tem um nome para ele. Então dá um nome para ele, tá? Para você ter uma relação com ele, tá bom? Vamos avançar? Uma pergunta aqui? Pode passar? Legal. 1 Paula 3. Qual que é o PDF? Não tem PDF, né? Aí é da bronca, né? Eu tô dando bronca no povo aí. Essa aqui não tem PDF, não. É, tô dando bronca. Vai no 4. Por favor. Aí nós estamos escolhendo os comportamentos. Esse quadrante aí, pessoal, do comportamento são 5 áreas. 5 áreas que a gente tem que dominar. Comunicação, garantia de desenvolvimento, aprendizado contínuo, engajar pessoas, incluir todos. E aprender com todos. Tá? O incluir todos, aprender com todos é a mesma coisa, tá? Então são 5, né, grupos. Desses 5 aqui você pode tirar 5 comportamentos. Se você fizer isso, você vai ter 25 comportamentos que você vai ver que você vai ter que mudar. Se separando em cada um desses aqui. Não vai trabalhar com todos. A ideia de você colocar isso é só para você ficar humilde e ver como que você é ruim. Nós somos ruins. Como que você não trabalhou isso na sua vida. Então 5 é fácil achar de cada um aqui. Né? Então, quais são os comportamentos bons de comunicação? Ou qualquer coisa, né? Como que você vai garantir o desenvolvimento de comportamento que tem, né? Como que um aprendizado contínuo, qual o comportamento que tem. Aí você vai começar a olhar e vai falar assim, puxa, eu não tenho, e agora? Quantos vocês têm aqui? Você vai ver que você não tem quase nada, ou tem poucos deles. Mas você sabe que existe. Ah, eu não consegui achar. Aí ferrou, aí tá pior ainda, né? Porque tá, existe mais de 5 cada quadrante. Então é pra gente ficar humilde e falar assim, baixar o ego e começar a negociar com a gente a mudança. Vamos pro próximo? Alguém quer fazer uma pergunta aí? Aí com base no exercício anterior, a gente vai escolher 2. Né? Você escolher 2, né, de cada quadrante aí, são 5, né? Olha só, vai ter 10 coisas que você pode brincar, certo? Aí, ó. Ah, tá marcado 6 grupos apresentados, mas são só 5, tá? Tem alguma coisa errada ali, ó. São 5. Porque o incluir todos, aprender com todos, ele tá era para ser uma coisa só. Então vamos lá. Depois a gente corrige. Nota aí como corrigir isso aí depois. Vamos para a próxima aula. O 5. Aí começa a falar dos gatilhos comportamentais, né? O estímulo. Então aí começa a gente já entrar nos gatilhos aí. Mas aí no próximo a gente começa, no próxima sessão de mentoria a gente começa a conversar sobre isso. Nós vamos ter 3 sessões para falar sobre o módulo 1, tá? São 3 sessões que a gente vai falar, uma por mês. Hoje tá bom já, tá? Então estudem aí as outras partes. E aí a gente vai matando isso aí com parte lá. Pergunta, pessoal?
Pode abrir o microfone agora. Perguntas? Um de cada vez, hein? Não, complica. Por enquanto não, só estou assimilando aqui todo o conteúdo. Estão Estou digerindo. Estão hipnotizados? E aí, por que valeu a pena hoje bater um papo sobre isso? Primeiro encontro do módulo 1, tá? São 3 encontros para discutir o módulo 1. Aliás, 2 encontros, né? 2 encontros. Porque, na verdade, eu ia fazer esse curso com 4 módulos, tá? Aí eu fiz 8. Então, é coisa pesada. Eu fiz a conta, daria para fazer 24. Até agora, meditando no curso, daria para fazer 24 módulos. Só trabalhando essa questão aí. Mas aí eu falei, vou deixar 8, tá bom, vai. Mas eu cheguei a 24 já. Tem conteúdo para fazer 24 módulos. É muita coisa. Mas por quê? É arma pesada, né? Para você trabalhar comportamento é difícil mudar, você tem que ter coisa pesada. Então, assim, lembra, é para treinar mesmo. Quanto mais você treinarem, e tem coisas que, né? Quanto mais treinar no campo, quanto mais treinar, menos sangue no campo de batalha, né? Esse negócio. E tem muitas coisas assim, pessoal. Esse curso é muito legal, porque assim, tem coisas que eu queria ter aprendido nele há 25 anos atrás. Olha que coisa louca. Coisa que eu aprendi depois, lá na frente já. Então assim, puxa, como eu podia ter aprendido isso aqui antes? Teria eliminado tanta dor na minha vida, tanto problema. Mas aí, então assim, qual que é o grande lance? É o grande lance lá, né? Aprendeu, aplicou, agora você está ensinando as pessoas a fazer. Porque se ensinar as pessoas a fazer, quem tiver acesso não vai cometer os mesmos erros que você cometeu. Né? E você tem essa é a ideia, a pessoa ser melhor do que você é, né? Se você. A gente tá comigo, estudou comigo já tem um bom tempo, ele sabe. Então, assim, ó, o grande lance é assim, você tem que saber melhor que quem está te ensinando. Esse é o desafio. Que a pessoa tenta transcender isso. Poucas pessoas têm esse desafio, porque a gente tem muitas vezes acomodação, né? Mas a ideia do bom instrutor não é que você fique dependendo dele, não, é que você ultrapasse ele. Porque é a garantia de que vai perpetuar o conhecimento. Então, por isso eu gosto de trabalhar muito com jovem, né? Jovem é bem legal, porque tem muito tempo para viver. Conforme você vai avançando, você olha para frente e você fala assim, agora, por exemplo, no meu caso, eu olho para frente, eu vejo assim que eu tenho quase, não muito, né? Mas eu tenho, né, se tudo não nada, o mundo continuar como está, eu tenho menos tempo do que eu já vivi. Mas eu não tenho tempo bom ainda. Eu fiz um cálculo hoje, se eu continuar tendo a vida que eu tenho hoje, eu consigo chegar até os 95 anos bem. Tem como você calcular isso, tá? Se não acontecer um colapso no seu corpo, pode acontecer, a gente não é, né, uma máquina perfeita. Mas se a projeção da minha máquina ela é projetada para 95 anos bem. Então eu tenho muita coisa para trabalhar ainda. Se em 95 anos eu posso ficar bem, então talvez já comece a dar colapso com 95, então dá para morrer com 100 e poucos anos aí. Dá para fazer bastante coisa. Ô, Márcio, pior é saber se vai morrer com 70, 60. Quero É fazer a conta fácil, de. é fácil, é fácil. Assim, tem gente que se olha e está fazendo hora extra, né? Tem uma pessoa que eu conheço fazendo hora extra. Tá com 65 anos, já tá, ó, tá ganho já. Tá ganhando pra caramba.
Pessoal, a maioria das pessoas com 50 anos de idade começa só a viver, ela não fica doente porque ela toma remédio. 50 anos de idade. A maioria das pessoas com 40 anos de idade começa a ficar impotente sexual. Mulheres com no máximo 40 anos, 42 anos hoje, perde libido. É muito pouco tempo para se viver. Ó, falando de sexo, que é uma coisa boa para a vida. Com 50 você não pode, com 45, 50 você não pode comer mais nada. Porque você ferrou todo o seu corpo. Então você não pode desfrutar. Comer ou passar mal. Tem um parente meu aqui, tem menos de idade, na minha casa, fizemos churrasco domingo passado, no outro dia seguinte não consegui trabalhar. Foi, não acompanha não, filho. Não acompanha não, que você tá ferrado. Eu acompanho no curso. No curso você pode me acompanhar atrás, mas não vem não, porque se vem, porque assim, eu trabalho meu corpo todo dia. Então assim, então, quando eu vou pro excesso, eu conheço a máquina. Então eu vou aguentar o tranco. Agora assim, a pessoa não aguenta o tranco. Não consegue, já começa, passa mal. Então assim, é triste isso. 46 anos. Então tem pessoas assim, 65 anos estão sobrevivendo. Se não sobrevive sem ter remédio. Pode ser que eu esteja tocando em algum ponto sensível de vocês aqui. Então assim, é possível mudar esse negócio. Isso que é interessante. A epigenética fala, é possível mudar esse negócio. Tem gente que toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para... Pô, toma remédio para tudo. Então, a minha máquina é projetada para 95 anos viver bem. Se eu continuar fazer, cuidando dela como eu estou cuidando, vive bem 95 anos. Prosperidade, né? Prosperidade. Ah, eu não cuido do meu corpo. Então você não entende nada de prosperidade, meu filho, desculpa. A gente fala para você. Por que eu comecei a entrar nessa conversa? Não lembro porque eu comecei a entrar nessa conversa. Tinha começado a falar de o discípulo superar o professor, porque era bom educar Obrigado. jovens, ter mais tempo. Isso, então. Aí entrou no seu cálculo. Isso. Você começa a ficar mais velho, você olha assim e fala, puxa. Aí quando tiver então com 60, vou olhar e falar assim, puxa, eu tenho mais 35. Quando tiver com 70, puxa, eu tenho só mais 25. Se tiver com 80, mas só mais 15. Mas quem sabe, né? Até lá aumente um pouco mais a máquina e ganhe uns quilômetros extras, né? Vai saber. Até 95 ela vai bem. Vamos ver, pode ser que eu ganhe mais. Né? O propósito maior é a vida eterna, mas se não mudar nada, até 95 eu garanto. Mas pode ser que dê algum problema na máquina aí, tudo bem, vai. Você tá com a máquina boa, de repente, pá, estoura o pistão, né? Aí esse pistão estoura todo o resto, pá. Hoje morreu, ontem morreu, né? Eu não consegui ir no velório dele. Um cliente, foi cliente meu, o Dudu Braga, filho do Roberto Carlos, né? Eu soube hoje de manhã, nem sabia que ele tinha morrido. Mas o pessoal me avisou de manhã, eu já tinha muito compromisso, não consegui. E também o velório também ia ser 1 hora só 1 hora por causa do Covid-19, né? Aí primeiro ia ter um momento mais pessoal mais íntimo, assim, mais amigo. E aí, mas eu não conseguia estar nem no outro que ia estar um pouco mais aberto. Mas foi muito rápido. Dudu Braga. 52 anos. 52 anos. Nada, né? Não é nada. Isso aí. Então, pessoal, e aí? Mais alguma coisa pra gente fechar ou não? Fala pra nós, se tem algum comentário, então a gente vamos pros comentários finais aí. Considerações finais. Um de cada vez.
Quem começa aí? Não começa, tu vai, termina, a gente já vai, tá? Então Eu vamos fazer achei amanhã. ótimo, Márcio. Pronto, eu começo aqui, ó. Eu achei ótimo, eu já estava fazendo uma revisitação aí na minha roda, nos meus planejamentos para os próximos anos. Já queria dar uma chacoalhada. Então, assim, já estava chacoalhando já ela, e agora, então, mais ainda, né? Mais ainda porque tem alguém que está me chacoalhando. Então, foi o momento certo de acelerar, de acordar para algumas coisas, né? Tem que pôr pressão. É isso aí. Por pressão, exatamente, por pressão. É. Lembra bem, a gente vai querer ficar sempre na preguiça, meu. Sempre na preguiça. Com todo mundo é assim. Lembra? Hoje, o dia inteiro. Poxa, Dudu morreu, acho que não vou ficar legal, acho que tá triste. Vai estar sempre desculpa. Ah, o pessoal não merece, o pessoal lá não faz o curso, o pessoal não tá nem aí, esforçando pra gravar os vídeos, mas ninguém tá nem aí. Percebe? É coisa da nossa cabeça, a gente é tudo estranho. Então você tem que forçar você. Eu cheguei cansado, tomo um banho frio, pá! Banho natural e ó, pau na máquina. Obrigado, Luciano. Obrigada a você. Vai lá. Márcio, hoje o que ficou para mim foi muito forte é negociar comigo mesma a minha mudança comportamental, né? Porque sempre fica assim, sempre negociar com o outro, né? Agora essa negociar comigo mesmo hoje foi assim com chave de ouro. Fechamos a aula hoje para mim. É isso aí, obrigado, Celeste. É isso mesmo. Você vê, o exemplo que eu dei para vocês hoje é uma negociação que você tem com você mesmo. Seu cérebro você fica negociando, ficar conversando com ele, ele fica te mandando coisas, você tem que ficar conversando com ele, entendeu? Você é preguiçoso mesmo, hein? Ou bicho desgraçado. Ah, mas você trabalhou tanto hoje, descansa aí, cala sua boca, cala a boca. Eu vou fazer agora pior, vou ficar agora 5 horas dando aula. Ah, eu preciso descansar. E se reclamava, nem vou dormir à noite. Ah, amanhã você vai acordar cansado, vai entregar seu dia. Cala a boca. Para de reclamar que eu fico 1 hora só. Tá bom, vou parar de falar. Aí depois você descansa. Tá bom, obrigado. É mais ou menos assim. Porque ele vai querer colocar você no estado de não alta performance. Mulheres ainda que têm problemas hormonais, é mais pesado ainda. Mas acredite em mim, tem mulheres que não têm problemas hormonais, né, pessoal? Existe mulher que não tem dor de cabeça, existe mulher que não tem dor nas costas, existem mulheres, tá? Existem mulheres que não têm tanta pressão na parte no momento pré-menstrual. Existem mulheres assim, tá? Se existem mulheres assim, o que elas fazem? Elas estão no topo. Tem que correr atrás delas. Entendeu? Assim como tem homem que não é ranzinza, tem homem que não vive a vida leve, né? Desfruta da vida. Não só trabalha, que nem um louco, cuida da família. Fica impotente, não fica impotente com 40 anos. Tem homem assim. Vamos lá. Mais um. Que valeu a pena. Pessoal, a conversa daqui é de adulto, tá? Crianças na hora de dormir. Baixa os ouvidos. Vai lá, Amanda. O Darginho, vai lá, Darginho. Não, uma coisa que ficou é que eu acho que um grande fator para bloquear mudanças é justamente o entorno, né? O ambiente, né? É a expectativa dos outros, né? E você
contrariar isso e decepcionar e contra esse é um desafio, é bem difícil. Esse é um negócio que precisa ser assim, um passo bem grande, você permitir desapontar, permitir ir contra, enfim. Tem uma. No seu caso, Dardi, por exemplo, assim, é mais fácil. Por exemplo, você tem uma pessoa só que você não pode desapontar. É a sua esposa, né? Mais fácil. A esposa tem que cuidar bem, né? Tem que amar mesmo. Ó, lembra? Você tem que amar coisas que as pessoas odeiam. Normalmente as pessoas odeiam os seus pares. Não é? Isso não tem tanta separação no mundo, né? Então, assim, as pessoas, elas... as pessoas... A Stephanie teve que sair. As pessoas... elas não cuidam da família, separa, né? Então, por quê? Porque não ama. Então, assim, puxa, eu vou ter que escolher as pessoas que eu decepcionar. Quem você vai decepcionar? Quem não tem compromisso com o seu crescimento. Quem está comprometido com o seu crescimento, nunca você vai decepcionar. As pessoas vão estar te apoiando, eles querem você bem. Então, esse é um indício, né? Quando a pessoa ela não quer seu crescimento, ela não quer... Quando é um paro, tudo mais, lembra, você tem que levar, mostra o resultado, a pessoa depois vai te apoiar. Mostra o resultado, mostra que você é uma pessoa melhor. Aí a pessoa vai, ficou melhorzinho, gostei. Agora, quando fala assim de decepcionar as pessoas, é pessoas que... O que acontece? Quando você decepciona as pessoas ficam, as pessoas são pessoas de valor. Isso que é interessante. Porque é um teste até. Tem que decepcionar as pessoas. Meu professor, o mestre, quando ele foi... Contei a história pra vocês, acho que isso aí já. Então, o que ele fez? Eu quero treinar com você. Não quero, não te aceito. Não. Você tem que ter alguém que se apresenta pra mim. Você tem que largar Nova York e morar aqui em Virgínia. Você é muito velho, não tem tempo pra ficar cuidando de você. E $15 mil. Quer? Não quer? Tchau. É barreira pra caramba. E quebrou tudo, que esse cara vale a pena trabalhar com ele. O cara tá vendo? Esse cara é legal. Entendeu? Porque poucas pessoas fazem isso. Vamos lá? Mais um pra gente fechar. Quem falta aí? Amanda e a Ellen. Então, essa questão esse desafio de decepcionar os outros também me pegou bem, assim, porque eu sou aquela pessoa que quer agradar a todos. Não sei falar não, sempre aceito tudo que vem, assim, então... na verdade, tudo me pegou, né? Eu tô fritando aqui, pensando em quantos anos eu tenho ainda de vida. Não, porque principalmente também a questão o que me pegou bastante é a questão do corpo, assim, sabe? Eu não preciso mudar esse comportamento. É possível, muda rápido, ó. É assim, isso é interessante, você pode mudar rápido. Você ficou 30 anos fazendo uma coisa errada, você pode mudar em 3 a 5 anos. Olha que legal. Que bom que ainda há tempo, né? Quando eu tinha 30 anos, pelo modo de vida que eu levava, eu descobri isso depois, alguém saiu aí e caiu. Acho que foi a Luciana, né? Eu tinha... não ia, talvez ia morrer com 60 e poucos anos. Ai, meu Deus. Eu acho que eu tô nessa conta. De vida que eu ia levar. Ou então vive mal, né? Vive depois de remédio. O remédio vai fazer você se... Mas aí acontece, o remédio tem um monte de coisa, então você vai começar a ter essas coisas que eu falei, né? Um monte de pepino e tal. Então, assim, eu reverti. 20 anos depois, eu confio em 95. Né? Legal. Acho que eu tô nesse momento aí de reverter. Vou acelerar o carro. Tudo bem. Parabéns. Ellen?
Eu tinha separado uma frase aqui, vou falar rapidinho que estão me chamando ali na portaria, tá? Que você falou durante uma das aulas a respeito da taxa de mortalidade, né? Que grande parte das pessoas que morrem em hospital é devido à falta de checagem médica, de coisas básicas, né? E aí eu escrevi aqui, será que se eu fosse uma médica, eu ia matar muitas pessoas por conta da falta de checagem, né? De coisas básicas? Então isso é uma coisa que eu escrevi aqui para eu sempre lembrar de estar checando coisas básicas mesmo da minha vida, né? Porque a falta disso pode acabar contribuindo para que coisas ruins aconteçam em grandes proporções ou pequenas para mim e para outras pessoas também, né? Querendo ou não, somos todos médicos de alguma forma da nossa vida e da vida de outras pessoas, né? Então, até que ponto a minha atitude ou falta de pode contribuir para uma coisa boa ou ruim? Então, a conversa de hoje fez com que eu reafirmasse isso, assim, que realmente é importante ter isso em mente para saber mudar mesmo, né, comportamentos e ajudar outras pessoas também a fazer isso. Isso aí. Maravilha. Agora eu vou ter que sair, gente. Me chamaram Vamos ali. fechar já. Boa Obrigado, noite, pessoal. viu? Obrigado, Ellen. Tchau. Valeu, Obrigada. Amanda. Valeu, Dardim. Valeu, Celeste. Estamos Boa fechando. noite, Então, Boa noite, gente. próxima Valeu mentoria vai demais. ser, de novo, né, segunda quinta-feira do mês. Então, semana que vem a gente fala de novo aí. Estudem, peguem a plataforma, mandem dúvidas, mandem perguntas aí. Vai ser um prazer estar ajudando vocês na trajetória aí. Valeu, boa noite. Boa noite. Celeste, depois se manda mensagem. A gente acha que tem um encontro semana que vem, não é? Temos. Legal, tudo certinho? É dia 17, tudo certinho. Tá bom. Agendar. Maravilha, então. Tá bom, então. Boa noite.